Existem municípios no Brasil que quase nunca aparecem nas notícias, não viram destino turístico e raramente entram nas conversas sobre investimento. Lugares pequenos, com pouca movimentação e um mercado imobiliário que funciona em outra lógica, onde o preço da terra ainda não acompanhou o crescimento das grandes cidades. Enquanto muita gente corre atrás de imóveis cada vez mais caros, existem regiões onde um terreno pode custar menos do que se imagina. E isso cria uma situação curiosa. Moradores costumam dizer que não vale a pena visitar, porque, para quem está acostumado com movimento, comércio e agitação, essas cidades parecem silenciosas demais. Mas será que esse silêncio é um problema ou uma oportunidade? Neste vídeo, vamos analisar 7 municípios pequenos do Brasil onde o valor dos terrenos chama atenção. Sem exagero, sem romantizar, apenas observando como vivem essas cidades e por que elas acabam ficando fora do radar da maioria. Antes de continuar, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, a ideia é olhar para o Brasil real, com dados, contexto e histórias que quase ninguém mostra. Agora, vamos ao primeiro município. Serra da Saudade, MG. Serra da Saudade, em Minas Gerais, costuma aparecer em levantamentos nacionais por um motivo objetivo e mensurável. É conhecida como o município com a menor população do Brasil, com pouco mais de 800 habitantes. E esse fator cria uma dinâmica econômica muito diferente da maioria das cidades brasileiras, já que a baixa densidade populacional reduz a pressão imobiliária e faz com que o mercado de terrenos funcione em um ritmo muito mais lento e menos especulativo. Em vez de um cenário marcado por disputas e valorização acelerada, o que se observa é um ambiente onde as negociações acontecem de forma pontual, normalmente entre moradores locais ou pessoas que já têm algum vínculo com a região. O que ajuda a explicar por que muitas áreas permanecem disponíveis durante anos sem alterações bruscas de preço. Quando se analisa o perfil dos imóveis disponíveis, o padrão predominante não é o de lotes urbanos pequenos, mas sim áreas maiores, muitas vezes rurais, com valores que variam conforme acesso, documentação, qualidade do solo e presença ou não de estrutura básica. Em anúncios e avaliações de propriedades na região, é possível encontrar referências de áreas amplas sendo negociadas na faixa de centenas de milhares de reais, o que, proporcionalmente, reduz bastante o custo por metro quadrado quando comparado a cidades médias ou regiões mais disputadas do país, criando uma situação em que o comprador consegue adquirir mais espaço pagando menos, ainda que precise considerar fatores como distância de centros maiores e menor liquidez do mercado. O ponto central para entender Serra da Saudade é que o preço mais baixo da terra não surge por acaso, mas como consequência direta de um município com crescimento lento, pouca pressão urbana e demanda limitada. Características que mudam completamente a lógica de investimento quando comparadas a cidades em expansão. Em vez de prometer valorização rápida, o cenário local exige uma visão de longo prazo e uma compreensão realista do contexto econômico, já que a terra ali costuma ser vista mais como um recurso produtivo ou espaço para construção pessoal do que como ativo financeiro de alta rotatividade, o que transforma o município em um exemplo claro de como o tamanho da população influencia diretamente a forma como o mercado imobiliário se organiza. Borá, SP. Borá, localizada no interior de São Paulo, é frequentemente citada entre os menores municípios do país em população, e essa característica influencia diretamente a forma como a cidade se desenvolve economicamente, principalmente, como o mercado imobiliário se comporta ao longo do tempo, já que o crescimento urbano é lento e a demanda por novos lotes não acompanha o padrão visto em centros maiores do estado. Em vez de expansão acelerada, o que existe é uma estabilidade prolongada, onde poucos imóveis entram no mercado e as negociações acontecem de maneira discreta, geralmente entre moradores ou pessoas que buscam áreas com menor custo inicial para projetos pessoais ou uso rural. Quando se observam valores praticados na região, percebe-se que o preço da terra tende a ser mais acessível do que em cidades médias próximas, principalmente porque o município não recebe pressão imobiliária significativa e não há grandes empreendimentos impulsionando a valorização rápida dos terrenos. É comum encontrar lotes e pequenas propriedades com valores abaixo do que se vê em áreas urbanas mais disputadas do interior paulista, e essa diferença se explica pela combinação de baixa procura, estrutura urbana limitada e perfil econômico mais voltado ao cotidiano local do que ao turismo ou à especulação imobiliária,
o que torna o mercado menos volátil e mais previsível para quem observa a longo prazo. O aspecto mais relevante para desenvolver no vídeo é que Borá representa um tipo de cidade onde o valor da terra está diretamente ligado à escala da vida local, já que o município não cresce em ritmo acelerado nem busca se transformar em polo regional, e isso faz com que os terrenos mantenham preços relativamente controlados mesmo com o passar dos anos. Ao apresentar a cidade, vale destacar que o interesse por lugares como esse surge justamente quando o comprador procura espaço e custo reduzido, entendendo que o retorno não está em valorização rápida, mas na possibilidade de adquirir terra em uma região onde o mercado ainda não foi pressionado por grandes mudanças econômicas. Araguainha, MT. Araguainha, no Mato Grosso, possui uma característica que muda completamente a lógica do uso da terra. Apesar de ter população muito pequena, o município ocupa uma área territorial ampla, o que cria uma relação diferente entre espaço disponível e número de habitantes, reduzindo a pressão por ocupação urbana e permitindo que grandes áreas permaneçam com perfil rural ou pouco explorado. Essa combinação influencia diretamente os preços, já que a abundância de território e a baixa concentração populacional fazem com que o mercado imobiliário local seja mais voltado para propriedades maiores, com foco produtivo ou residencial de longo prazo, em vez de lotes urbanos pequenos voltados para alta rotatividade. Em termos de valores, a realidade observada em regiões semelhantes do interior mato-grossense mostra que terrenos e propriedades podem ser negociados por preços inferiores aos encontrados em cidades que concentram mais comércio e serviços, principalmente quando as áreas ficam afastadas do centro urbano ou não possuem estrutura pronta. Isso não significa ausência de valor, mas sim uma formação de preço baseado em critérios rurais, como qualidade do solo, acesso por estradas e possibilidade de uso agrícola, fatores que determinam mais o custo final do que a proximidade com centros urbanos, criando oportunidades para quem busca metragem maior com investimento inicial mais baixo. O ponto central ao apresentar Araguainha é explicar que a cidade funciona dentro de uma lógica territorial diferente da maioria das pessoas acostumadas ao ambiente urbano, onde o espaço é abundante e o crescimento acontece em ritmo gradual, o que mantém o mercado imobiliário relativamente estável e com menos oscilações bruscas de preço. Em vez de tratar o município como um lugar isolado ou incomum, o ideal é mostrar que ele representa um modelo típico de pequenas cidades com forte presença rural, onde o terreno barato aparece como consequência natural da relação entre grande oferta de terra e baixa pressão por expansão urbana. Anhanguera, Gol. Anhanguera, em Goiás, é um município de dimensões pequenas que se desenvolveu de forma discreta ao longo das décadas, sem passar por ciclos acelerados de crescimento urbano, o que influenciou diretamente a maneira como o mercado imobiliário local se estruturou e explica por que a terra mantém valores relativamente estáveis quando comparados a cidades maiores da região. A baixa população e o ritmo econômico moderado fazem com que o município não tenha a mesma pressão por novos loteamentos ou expansão residencial, resultando em um cenário onde terrenos permanecem disponíveis por mais tempo e as negociações acontecem de forma menos competitiva, muitas vezes baseadas em acordos diretos entre moradores e compradores que buscam exatamente esse tipo de ambiente mais calmo. Quando se observa o perfil dos imóveis, percebe-se que os valores costumam variar bastante conforme localização e infraestrutura. Mas ainda assim é possível encontrar terrenos e pequenas áreas por preços inferiores ao praticado em cidades próximas com maior circulação econômica, especialmente porque o município não é marcado por forte demanda externa ou por movimentos de valorização rápida. Essa dinâmica cria um mercado em que o preço da terra reflete mais a utilidade prática do espaço do que tendências especulativas, permitindo que quem procura custo menor encontre oportunidades em lotes simples ou áreas com potencial de uso residencial e rural ao mesmo tempo, algo que se torna cada vez mais raro em regiões mais urbanizadas. O aspecto mais interessante para desenvolver no vídeo é que Anhanguera representa um tipo de município onde a estabilidade econômica influencia diretamente a forma como a terra é percebida, já que o imóvel deixa de ser visto como ativo de ganho rápido e passa a funcionar como patrimônio de longo prazo, com menor risco de oscilações bruscas. Em vez de apresentar a cidade como um destino fora do comum, vale mostrar como a ausência de crescimento acelerado cria um ambiente imobiliário mais previsível, em que o valor do terreno permanece acessível justamente porque a cidade mantém um ritmo próprio e distante das pressões típicas dos grandes centros. Nova Castilho, SP.
Nova Castilho, localizada no interior de São Paulo, é um exemplo claro de município pequeno que mantém forte ligação com a atividade rural e com um modelo de crescimento urbano limitado, característica que influencia diretamente o custo da terra e ajuda a explicar por que os terrenos costumam apresentar valores mais baixos quando comparados a cidades paulistas de médio porte. O número reduzido de habitantes e a economia local menos diversificada fazem com que o mercado imobiliário funcione em um ritmo mais lento, no qual a oferta de espaço é maior do que a demanda imediata, permitindo negociações com menos pressão e, muitas vezes, com margens maiores para ajuste de preço. Ao analisar o tipo de imóvel predominante, percebe-se que há maior presença de lotes amplos e propriedades voltadas para o uso misto, combinando residência com atividades rurais, o que faz com que o valor por metro quadrado possa ser significativamente menor do que em regiões urbanizadas do estado. Em alguns casos, terrenos maiores podem ser encontrados por valores que, em cidades próximas, seriam suficientes apenas para lotes menores, e essa diferença se explica por fatores objetivos como menor densidade populacional, ritmo econômico estável e ausência de forte valorização imobiliária, elementos que mantêm o mercado menos aquecido e mais acessível para quem busca espaço. O ponto central ao abordar Nova Castilho é mostrar que o preço mais baixo dos terrenos não está associado à falta de valor, mas sim a uma lógica local diferente, na qual a terra é abundante e a expansão urbana acontece de forma gradual, sem pressa e sem grandes projetos que alterem rapidamente o mercado. Esse cenário torna o município interessante para quem pensa em aquisição de longo prazo ou busca áreas maiores por um custo menor, compreendendo que o principal diferencial não é a promessa de crescimento rápido, mas a possibilidade de comprar terreno em uma região onde o ritmo de mudança ainda é controlado pelo próprio tamanho da cidade. Oliveira de Fátima, Oliveira de Fátima, no Tocantins, é um município de pequena população que se desenvolveu dentro de uma lógica típica de cidades muito menores do interior brasileiro, onde o crescimento urbano acontece de forma lenta e o mercado imobiliário não sofre a mesma pressão de valorização encontrada em regiões com expansão econômica mais acelerada. A baixa densidade populacional, combinada com uma estrutura urbana simples, faz com que a terra mantenha um valor mais estável ao longo do tempo, já que a demanda por novos lotes é limitada e as negociações ocorrem com menos frequência, geralmente entre moradores locais ou compradores que buscam áreas com custo inicial mais baixo e maior disponibilidade de espaço. Quando se observa o perfil dos terrenos disponíveis, nota-se que muitos imóveis estão ligados a usos mistos, combinando moradia e pequenas atividades rurais, o que influencia diretamente na formação de preço e cria uma diferença considerável em relação a cidades maiores do estado. Em vez de lotes compactos e caros, é possível encontrar áreas maiores por valores relativamente acessíveis, especialmente quando o terreno não possui infraestrutura completa ou está mais afastado do núcleo urbano. Cenário que acaba favorecendo quem procura metragem maior gastando menos, ainda que precise considerar fatores como deslocamento, oferta limitada de serviços e um mercado com menor liquidez. O ponto central para apresentar Oliveira de Fátima no vídeo é explicar que o custo mais baixo da terra é resultado direto da escala econômica do município, onde o crescimento ocorre em ritmo gradual e sem forte pressão imobiliária externa, o que mantém o mercado previsível e com menos oscilações abruptas. Em vez de tratar a cidade como uma exceção, vale mostrar que ela representa um modelo comum entre municípios pequenos do norte e centro do país, onde o terreno permanece acessível não por falta de potencial, mas porque a dinâmica local ainda é marcada pela abundância de espaço e pela ausência de especulação intensa. André da Rocha, RS. André da Rocha, no Rio Grande do Sul, é um município pequeno localizado em área serrana e com forte presença rural, característica que influencia diretamente o perfil do mercado imobiliário e ajuda a entender por que o preço da terra pode se manter em níveis mais baixos quando comparado a cidades maiores da região. A combinação entre baixa população, economia local baseada em atividades agropecuárias e crescimento urbano limitado faz com que a demanda por terrenos urbanos seja reduzida, criando um cenário onde imóveis permanecem disponíveis por mais tempo e os valores evoluem de maneira mais lenta, sem pressões bruscas de valorização. Em termos práticos, o que se observa é um mercado voltado principalmente para áreas rurais e terrenos amplos, nos quais o custo por metro quadrado tende a ser menor devido à maior oferta de espaço e ao perfil econômico da cidade, que não depende de expansão imobiliária para se manter.
Dependendo da localização e do tipo de terreno, é possível encontrar oportunidades que seriam difíceis de replicar em municípios maiores, já que a lógica de preço está mais relacionada ao uso produtivo da terra e à localização dentro da zona rural do que à especulação urbana, permitindo que compradores com visão de longo prazo encontrem áreas maiores por valores relativamente acessíveis. Ao desenvolver André da Rocha no vídeo, o mais relevante é mostrar que a cidade representa um exemplo claro de como regiões com forte identidade rural mantêm o mercado imobiliário em ritmo próprio, sem acompanhar automaticamente o aumento geral dos preços observado em centros urbanos. O terreno mais barato, nesse caso, não é resultado de desvalorização, mas de uma dinâmica econômica onde o espaço disponível ainda supera a demanda imediata, criando um ambiente em que a compra de terra é mais associada a planejamento, produção ou moradia tranquila do que a expectativas de crescimento rápido. Esses municípios mostram que o Brasil ainda tem regiões onde o preço da terra segue uma lógica diferente das grandes cidades. Entender essa realidade exige olhar além das aparências e analisar como população, economia local e ritmo de crescimento influenciam diretamente o valor dos terrenos. Não se trata de lugares melhores ou piores, mas de contextos distintos, onde o espaço é mais abundante e o mercado funciona de forma mais lenta e previsível. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e se quer continuar vendo análises sobre cidades pouco conhecidas, oportunidades e o lado menos óbvio do mercado imobiliário brasileiro, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque ainda existem muitos lugares que quase ninguém observa.